Olá pessoal, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão, e nós iremos dar continuidade às nossas aulas aqui sobre ginástica. Já falei dos fundamentos da ginástica, já trouxemos também a classificação da ginástica e agora nós iremos falar aqui sobre a ginástica de condicionamento físico. A ginástica de condicionamento físico, ela se caracteriza pela exercitação do corpo orientada à melhoria do rendimento, a aquisição e manutenção da condição física individual ou a modificação da composição corporal. Geralmente são organizadas em sessões planejadas de movimentos repetidos com frequência e intensidade definidas. Aí aqui, nós iremos marcar bem aqui, ó. São organizadas em sessões planejadas de movimentos repetidos com frequência e intensidade definidas. Tudo isso aqui nós podemos classificar ainda como exercício físico. Qual é o conceito de exercício físico? É toda atividade física planejada, estruturada e repetitiva, que visa a melhoria das capacidades físicas do indivíduo. E o que seria a capacidade física? É todo aquele atributo físico que é treinável pelo indivíduo. Isso aqui visa o quê? Através da prática de exercícios físicos, nós sairmos do comportamento sedentário, nós deixarmos de ser sedentário, porque a partir do momento que existe movimento corporal, existe controle de peso, existe melhora de rendimento, existe ganhos para a saúde do indivíduo. E é isso que é importante dentro da educação física escolar. Eu tenho dois motivos principais dentro da educação física escolar. É conscientizá-los da importância da prática de exercícios físicos. E segundo, é ofertar a vocês práticas diversas para que vocês vivenciem diversos movimentos corporais e de repente identifiquem-se com algum daqueles movimentos e levem para a vida adulta de vocês. Esses são os principais motivos da educação física escolar. Nós nos baseamos nisso, nós como os professores. Então, o que seria exercício físico? Qualquer atividade corporal planejada, estruturada e repetitiva que tem como objetivo melhorar os componentes físicos, as capacidades físicas do indivíduo, melhorar a aptidão física do indivíduo. Percebam que em nenhum momento eu estou falando aqui de aptidão física performática. Eu estou falando de uma aptidão física que me dê condições para que eu tenha saúde, para que eu tenha autonomia, para que eu consiga exercer o meu trabalho, para que eu consiga ter momentos de lazer, para que eu consiga viver em minha plenitude. Eu ser um indivíduo autônomo. Então, isso tudo aqui, quem que estrutura, quem é que planeja, quem é que faz com que o treino seja repetitivo? Um professor de educação física, um profissional de educação física. O que difere exercício físico de atividade física? A atividade física é qualquer movimento corporal que resulta num gasto calórico maior do que os níveis de repouso. Eu gosto sempre de trazer um exemplo muito bom. O pedreiro, por exemplo. O pedreiro, muitos dos pedreiros que nós conhecemos, eles não são indivíduos que estão acima do peso. E são indivíduos que eles têm uma alta ingestão calórica, não é verdade? O que significa isso? Pessoas que comem bastante, tanto que até existe aquelas brincadeiras, comer um prato de pedreiro, porque é um prato bem servido. Por que que este pedreiro ele come bastante? Porque ele tem um gasto energético elevado. Na sua prática laboral, no seu trabalho, no dia a dia, ele tem um gasto energético elevado. Então, obviamente, ele precisa recompor essa energia. Então, por isso, o prato dele é gigantesco. Mas esse indivíduo, esse pedreiro, por exemplo, que na sua prática laboral, ele tem um gasto energético elevado, ali ele está visando melhorar as capacidades físicas dele? Não. O objetivo principal dele ali, digamos, é construir uma casa. Então, essa é a principal diferença entre atividade física e exercício físico. Capacidades físicas são definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano. É tudo aquilo que, se eu treinar, eu consigo melhorar. Existem aquelas capacidades físicas ali, ó, velocidade, agilidade, coordenação motora, equilíbrio,
flexibilidade, força, resistência. Infelizmente, eu não consigo aqui me aprofundar muito em relação às capacidades físicas. Mas, por exemplo, a velocidade são 3 tipos de velocidade. Velocidade de membros, velocidade de deslocamento, velocidade de reação. Eu gosto sempre de dar esse exemplo também. E sei que muitos de vocês aí já assistiram televisão em algum momento, assistindo uma partida de futebol, o goleiro fez uma defesa lá, daquelas defesas difíceis, e o narrador grita. Que reflexo? Aquilo não é reflexo, é velocidade de reação. Ele treinou para que ele respondesse àquele estímulo o mais rápido possível. Certo? A agilidade, a capacidade que o indivíduo tem de se deslocar de um local para outro, com mudança de direção, coordenação motora, equilíbrio. Equilíbrio nós falamos ainda há pouco nas outras aulas de ginástica artística, que é uma das capacidades físicas que é muito exigida dentro da ginástica. O equilíbrio dinâmico, o equilíbrio estático, o equilíbrio recuperado. Flexibilidade, exige-se bastante também na ginástica. Força, exige-se também bastante da ginástica em relação a ter força, bastante força explosiva, força isométrica, força isotônica. Todas essas forças são exigidas dentro desse processo. Tudo aquilo ali, se eu treinar, eu consigo melhorar. A aptidão física é a capacidade de realizar atividades cotidianas com tranquilidade e menor esforço. Coloquei até uma imagem minha ali, ó. Por exemplo, eu estou aqui neste momento dando aula para vocês. Se eu não tiver o mínimo de aptidão, eu não conseguiria estar verbalizando aqui para vocês. Se eu estivesse com sobrepeso, acima do peso, se eu estivesse sedentário. Se vocês não assistiram, eu até faço uma indicação de um filme. Existe um filme chamado A Baleia, que é um professor que ele trabalha EAD, home office, período aí de pandemia, e ele está muito acima do peso e, em determinado momento, ele não consegue mais nem verbalizar, não consegue mais nem dar aula. Tem uma série que passa na televisão também, que está relacionada a indivíduos que estão muito acima do peso. Percebam, aqueles indivíduos, logo eles perdem a autonomia deles. São indivíduos que estão acima do peso, muitos indivíduos acima de 220 quilos, se eu não me engano, e eles perdem a autonomia. Se alguns de vocês já assistiram, vocês percebam que gestos simples, coisas simples que nós fazemos no nosso dia a dia, para eles passam a ser altamente complexos. Como o quê, professor? Tomar banho. Sempre a série começa assim, eles indo tomar banho. E você vê eles reclamando o tempo todo que eles não conseguem tomar banho por conta do peso, das dores que eles sentem. Então são indivíduos que perderam o quê? A autonomia. Esta aptidão física que eu estou falando aqui para vocês é uma aptidão física diferente de performance. Aquele indivíduo, aquele atleta olímpico que você vê, aqueles ginastas olímpicos, a Rebeca Andrade, por exemplo, ela não tem a aptidão física dela, né, apenas voltada para que ela seja autônoma. Ela tem uma aptidão física de alta performance. Ela tem todos esses atributos físicos treináveis que eu elenquei para vocês ainda há pouco, de uma forma muito bem trabalhada, certo? Esta é a grande diferença em relação à aptidão física. Para nós, digamos, seres humanos mortais, vou usar essa expressão, para atletas olímpicos, que são indivíduos ali que têm todos esses atributos físicos bem apurados. Os benefícios da ginástica de condicionamento. Existem vários benefícios que a prática de exercício ela pode trazer para a gente. Existem os benefícios sociais, os benefícios psicológicos, os benefícios cognitivos e, por último, e não menos importante, mas eu gosto de colocar sempre por último, os benefícios físicos. Porque às vezes as pessoas associam a prática de exercícios físicos, a prática da ginástica de condicionamento físico, por exemplo, apenas aos benefícios físicos. Porque até o próprio nome sugere isso, ginástica de condicionamento físico. Mas a ginástica de condicionamento físico ela não traz benefícios apenas para o físico do indivíduo. Ela traz benefícios cognitivos, psicológicos e sociais. Vou elencar aqui para vocês. Ó. Benefícios sociais. Favorece o relacionamento, trabalha atitudes e valores, estimula o convívio social, aumenta a cooperação, reduz a agressividade, estimula a superação.
Todos esses benefícios são trazidos dentro da prática de exercícios físicos, de ginástica, qualquer ela que seja. Por exemplo, essa imagem aí é um grupo de corrida que eu fazia parte. Nós praticávamos era ginástica aeróbica, corrida. E nós socializávamos bastante. Nós tínhamos nós temos, aliás, um bom relacionamento. Nós conseguimos trabalhar atitudes e valores, solidariedade, cooperação, amizade. Nós somos seres humanos, nós somos indivíduos sociais. Quanto maior a nossa interação social, quanto melhor nós interagirmos no meio, melhor para a nossa saúde. Eu estou falando de saúde de forma geral. A prática de exercícios físicos traz esses benefícios sociais. Resoluções de conflitos. A gente compreender o perder, o ganhar. A gente ter alguns momentos de frustrações. Tudo isso faz parte dentro deste processo. Benefícios psicológicos. Aumenta a autoestima. Reduz a depressão e a ansiedade. Nós vivemos num mundo hoje que é altamente depressivo, que é altamente ansioso. E às vezes as pessoas não se ligaram que essa depressão, essa ansiedade, ela está diretamente ligada a quê? Ao sedentarismo, ao uso das telas, ao uso exagerado das telas. Então o ser humano, ele passou a ser mais sedentário. Sedentário, não se movimentar, se movimenta menos. O homem pré-histórico, ele era um indivíduo nômade, ele vivia em movimentos constantes. Hoje em dia, tudo para a gente é mais fácil, tudo é muito facilitado. Tudo nós conseguimos resolver com uma ligação, com um clique no controle. Então hoje o nosso gasto energético, ele é mais elevado ou ele é mais reduzido em relação aos nossos antepassados? Ele é bem mais reduzido. Bem mais reduzido. Nós temos tudo hoje de forma cômoda. O homem ele tem controle sobre a agricultura, sobre a pecuária, então ele não precisa caçar, ele não precisa ir atrás de alimento. Tudo isso a gente consegue adquirir de forma bem tranquila. E além de que a prática de atividade física ou de exercício físico, a prática da ginástica, ela libera doses cavalares de vários hormônios que nos dão essa sensação de bem-estar. Endorfina, ocitocina, serotonina, são hormônios que fazem com que a gente se sinta bem e que a gente dê um chega para lá nessa depressão e nessa ansiedade. Reduz o estresse, melhora a autoimagem, desenvolve a personalidade. Então, muito dos problemas psicológicos que a nossa sociedade sofre hoje advém das cobranças do mundo atual, além do sedentarismo que acompanha esses indivíduos. Hoje, se nós formos fazer um levantamento mais atual em relação a vocês jovens, se nós pegarmos 10 rapazes, por exemplo, de cada 10 rapazes, 8 são sedentários. E isso torna-se pior ainda quando nós falarmos das meninas. Das meninas, de cada 10 moças, 9 são sedentárias. Olha só, apenas uma moça se movimenta, apenas 2 rapazes se movimentam. Ou seja, de 20 adolescentes, 10 de cada sexo, 3 apenas se movimentam. Os outros 17 são sedentários. Nós somos vencidos, nós professores de educação física, quando estamos no ambiente escolar, pelas distrações como a tela, como a vaidade exagerada em relação ao uso, às questões estéticas. As meninas desde jovens já com cílios, com sobrancelha, não querem se sujar, não querem maquiar. Várias outras coisinhas que vão acontecendo dentro deste processo. Benefícios cognitivos. Potencializa o aprendizado, aumenta a concentração, otimiza o raciocínio, melhora a estratégia, melhora o rendimento escolar. Aqui eu tenho um exemplo muito clássico que eu gosto sempre de colocar nas minhas aulas também, é que quando eu era aluno, eu sempre fui atleta. Eu sempre fui atleta. E confesso a vocês, eu não era dos alunos mais comportadinhos que tinham na minha turma, não. Mas meu rendimento escolar era altíssimo. E muito advém de quê? Dessa potencialização de aprendizado que eu tinha pela minha prática de exercícios físicos. Aí minha mãe e meu pai, às vezes sem ter a noção real do que estava acontecendo, quando eram chamados à escola por algum motivo, alguma travessura minha, alguma coisa, queriam me punir como? Tirando do esporte. Não sabendo eles que o esporte era que me dava essa bagagem.
para que eu potencializasse meu aprendizado, eu tivesse uma maior concentração, otimizasse meu raciocínio, melhorasse meu rendimento. Olha só, eu era atleta. Eu já trouxe para vocês ainda há pouco os benefícios sociais. Então, eu era um indivíduo que eu conseguia interagir com muitas pessoas. Então, era aquele carinha que conversava bastante mesmo. Porque eu tinha a questão social também em dias, que era muito advindo também da prática de exercícios físicos. Então, a cognição, ela é muito melhorada do indivíduo que ele é ativo. Vocês já pararam para analisar quando vocês estão lá deitado no sofá, na cama, mexendo no aparelho celular, só passando a tela, a preguiça que dá quando a gente levanta? A preguiça que dá, porque nós recebemos doses também cavalares de dopamina, que é aquela coisa que dá, mas no momento de distração. E a gente, ao invés de direcionar toda essa energia para uma prática de exercício físico ou de uma atividade física em busca de a gente melhorar tudo isso que eu mostrei ainda há pouco, a gente fica só rolando tela de celular. Benefícios físicos. Melhora a saúde cardiovascular, previne a obesidade, previne a diabetes, fortalece os ossos, melhora o aumento e o tônus muscular. Olha só, vários benefícios em relação à prática de atividade física. A gente tem um controle em relação ao nosso percentual de gordura, a gente evita a obesidade. A obesidade, ela agrava, ela traz uma série de complicações em relação ao indivíduo quando estamos com percentual alto. Nós podemos desenvolver aí o colesterol, a diabetes, a hipertensão, tudo isso por conta do sedentarismo, beleza? Vamos aqui responder uma questãozinha do Enem que eu trouxe para vocês. A educação física ensinada a jovens do ensino médio deve garantir o acúmulo cultural no que tange a oportunização de vivências nas práticas corporais. Aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco. A educação física escolar, nas suas aulas práticas, deve garantir a oportunização de vivências nas práticas corporais, de muitas práticas corporais, dentro das unidades temáticas existentes na educação física. Jogos, luta, dança, esporte, práticas corporais de aventura, ginástica. Nós devemos trabalhar todas essas unidades temáticas com vocês dentro do ambiente escolar. A compreensão do papel do corpo no mundo, na produção, no que tange o controle sobre o próprio esforço e do direito ao repouso e ao lazer. A iniciativa pessoal nas articulações coletivas, relativas às práticas corporais comunitárias, a iniciativa pessoal para criar, planejar ou buscar orientação para as suas próprias práticas corporais, a intervenção política sobre iniciativas públicas de esporte e de lazer. Segundo o texto, a educação física propicia ao indivíduo a oportunidade de aprender, a conhecer e a perceber de forma permanente e contínua o seu próprio corpo, concebendo práticas corporais como meios para ampliar a interação social, deixa aqui de ladinho, atingir padrões de beleza. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sempre que vocês visualizarem qualquer questão que está relacionada a padrões de beleza, a estética, a educação física, ela vai de encontro a isso. Então, padrões de beleza, não. Obter resultados de alta performance. Olha só, estou falando aqui alta performance. Lembra quando eu falei de aptidão física? Eu falei aptidão física que garantisse a minha autonomia. Então, não pode ser isso bem aqui, porque quando a gente fala em alta performance, a gente seleciona indivíduos, seleciona os melhores. E dentro da aula de educação física é importante que todos os indivíduos participem. Reproduzir movimentos pré-determinados, não, a educação física, ela não preza por isso. Muito pelo contrário, ela preza pela criatividade do indivíduo em realizar determinados movimentos. Alcançar a maior produtividade no trabalho, não, o texto não fala sobre isso. Então, obviamente, a resposta correta é ampliar a interação social entre os indivíduos. Esta é uma das questões que a educação física visa trabalhar. A prática de exercícios físicos traz consigo. Lembrem lá dos benefícios sociais. Fala da interação social. Então, galerinha, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre a ginástica de condicionamento físico. O importante é se movimentar, é romper com esse comportamento sedentário e que nós todos sejamos indivíduos ativos em busca de saúde, não de estética. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?